Olá, adolescentes! Olá para todos aqueles que nos acompanham nessas lições da Escola Bíblica Dominical. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Essa semana é uma semana muito importante, uma semana festiva, uma semana onde a gente comemora o aniversário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento de pandemia, nós estamos em isolamento social, mas mesmo assim, você pode então adorar o nosso Deus, ouvir a mensagem de Cristo, ler a palavra de Deus, cantar hinos em louvor ao nosso Deus. Faça isso, faça em sua casa, nesse momento com a sua família, antes de você então cear com seus amigos, com seus familiares mais íntimos, que você possa então agradecer a Deus por este momento tão importante que foi o que? O nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça disso, isso é muito importante. Nós somos cristãos, somos seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Hoje nós vamos continuar a lição, a nossa conversa sobre o que? Os livros históricos. Nós já estudamos então os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, e agora nós vamos continuar esse estudo com 1ª e 2ª Crônicas. Mais precisamente, nós vamos estudar o último capítulo de 2ª Crônicas, tá bom? E esse último capítulo, então, vai falar um pouquinho sobre a lição de hoje. O último capítulo de 2ª Crônicas vai ser o tema da nossa lição, tá bom? Então, primeiramente, nós vamos orar pedindo para que Deus nos dê o quê? Sabedoria para a gente aprender um pouquinho mais da palavra dele. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia e pela oportunidade que temos, Senhor Deus, de abrir a Tua palavra e de poder aprender um pouquinho mais de Ti, Senhor Deus. Esteja comigo e com cada pessoa, Senhor Deus, que está ouvindo a Tua mensagem. Não importa o momento, mas que ela possa, Senhor Deus, fazer uma reflexão, Senhor Deus, neste momento, em cima da Tua palavra. Obrigada por tudo, Senhor Deus, esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. O último capítulo de 2ª Crônicas, nós estamos no capítulo 36, certo? Esse capítulo, ele narra as consequências das ações de todos os reis que passaram, né? E que decidiram não honrar ao Senhor. Nós vemos reis bons e reis ruins, mas esses pecados, eles foram aumentando cotidianamente na história, então, de crônicas que a gente vê. Eles não honraram ao Senhor com o governo que receberam de Deus. Por causa da sua infidelidade, né, o final dessa parte da história foi uma tragédia, tá? Uma tragédia que custou 70 anos de exílio, de escravidão para o povo de Judá, certo? 70 anos então em exílio. O pecado sempre traz consequências, consequências terríveis para quem desobedece a Deus, certo? Crônicas é o último relato canônico da história da monarquia de Israel, certo? Além de alguns episódios nos livros proféticos que nós vemos em Samuel e Reis e Crônicas, eles completam a revelação direta de Deus acerca dessa história, da história do povo de Deus, da monarquia. O que é crônica? Crônica é um gênero literário, se a gente for buscar, né? Que consiste na coletânea de fatos históricos e de narrações em ordem cronológica, tá bom? Crônicas, o livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, ele se baseia muito em Samuel e Reis. Então, os livros de Crônicas, Samuel e Reis, eles se conversam, tá? Nós vemos histórias, o quê? Iguais, narrativas iguais dentro desses 3 livros, a ponto de serem interpretados como livros sinóticos. Ah, lembro que você falou pra gente sobre livros sinóticos. Os livros sinóticos são os evangelhos. Lembra dos evangelhos que a gente falou? Então, a mesma coisa acontece com esses 3 livros. Com esses 3 não, com 1ª e 2ª Samuel, com 1ª e 2ª Reis e com 1ª e 2ª Crônicas. Esses livros, eles se conversam, eles têm a mesma narrativa da história que nós estamos contando, da história do povo de Deus, tá? Então, são chamados também de livros sinóticos. Um conversa com o outro. Então, grande quantidade de histórias em comum dentro desses livros, tá? Crônicas, o livro de Crônicas, de fato, ele conta a mesma história que os outros 2 sinóticos. Então, qual?
Samuel e Reis. 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, tá? Mas entende essa história de forma diferente. Tudo muda após um grande trauma com o exílio do povo de Israel. Então, o povo de Israel sai de onde estavam e vão para a Babilônia. Lembram disso? Ficam 70 anos lá. E Crônicas mostra essa mudança, tá? Visão panorâmica, então, do livro de Crônicas, de 1ª e 2ª Crônicas. Primeiro, o autor subentende-se que ele é um sacerdote, tá? A data da criação até 538 AC. As palavras-chave, então, desse livro. Primeiro Crônicas, a palavra-chave, então, é a recordação. A recordação de todos os momentos, então, da história do povo de Israel, tá? E segundo Crônicas é a avaliação de tudo aquilo que aconteceu dentro, então, da história do povo. O esboço, mais ou menos um esboço. Então, no esboço do livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, então a gente vê no livro de 1ª Crônicas, de 1 a 9, a gente vê a genealogia. Que é isso, Fernanda, genealogia? Então, tal pessoa gerou tal pessoa, que gerou tal pessoa, olha só, 9 capítulos falando então sobre as genealogias, provando quem veio depois de quem. A árvore genealógica, então, do quê? Dos reis de Israel, tá? 1ª Crônicas, então, de 10 a 12, nós vemos Davi sobe ao trono. Então, o reinado davídico, do rei Davi. Depois, 1ª Crônicas, de 13 a 24, o reinado de Davi. Depois, 1ª Crônicas 29, Salomão sobe ao trono. Então, fala um pouquinho sobre o que? O reinado, como Salomão chegou ao reinado. Depois, 2ª Crônicas, de 1 a 9, a gente vê o reinado do rei Salomão. Depois, 2ª Crônicas, de 12 a 20, capítulos de 12 a 20, os reis de Judá. Então, conta a história dos reis de Judá depois de Salomão. 2ª Crônicas, de 21 a 24, o direito de Ciro. Então, fala um pouquinho sobre Ciro, rei Ciro, tá? Que é um rei persa, tá? Crônicas em uma sentença, crônicas em uma frase. Como que a gente poderia sintetizar, então, o livro de Crônicas dentro de uma só frase? Então, Deus revisa a história do povo de Israel, tá? Salientando a fidelidade para com seu servo Davi e sua disciplina com o exílio. Então, o povo ele vai ser disciplinado com esse exílio, com essa escravidão aonde? Lá na Babilônia, tá? Contrastes com Samuel e Reis. Então, fala assim na revista, Samuel mais Reis igual a Crônicas? Será que é isso? Essa equação, ela está um pouco certa e um pouco errada, porque existem partes que nós encontramos então em Samuel e Reis que surgem crônicas. Lembra que a gente falou um pouquinho que quem escreveu esses livros de Samuel e Reis teve que consultar o livro de crônicas? Então os livros, eles se conversam, esses livros, tá? Embora esses livros englobem os mesmos assuntos, os livros eles têm umas diferenças que ajudam a ampliar, dar uma amplitude maior dentro do conhecimento histórico do povo de Israel e também do povo de Judá, tá bom? Então, o nosso conhecimento da história do povo de Deus, ele amplia, tá? O conhecimento. Então, olha lá, eu tenho aqui um quadro, um panorama um pouquinho falando sobre isso. Os livros de Samuel e Reis e os livros de Crônicas. O ponto de vista de Samuel e Reis é o ponto de vista do historiador. Já o ponto de vista de Crônicas é de um sacerdote, tá? De um sacerdote que trabalha no templo, tá? O enfoque de Samuel e Reis é o enfoque de Israel unificado. Todas as 12 tribos de Israel. Já no livro de Crônicas, a gente vê somente o que? Judá. Judá, lembrando que Judá era da tribo de Judá e Benjamim, que eles estavam juntos, é o reino de Judá. O registro de Samuel e Reis é um registro biográfico. Já os livros de Crônicas é um registro genealógico. Fulano que nasceu e deu a sequência da família da árvore genealógica, tá?
A ênfase de Samuel e Reis. A ênfase de Samuel e Reis está na idolatria. Já no livro de Crônicas, a gente vê a indiferença espiritual do povo. Então, são ênfases diferentes. O foco dos livros de Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, está antes do exílio. Então, ele foca mais o que? Do povo de Israel antes do exílio. Agora, já no livro de Crônicas, vai falar então sobre depois do exílio. Então, são focos diferentes, tá? São histórias diferentes para dar uma maior amplitude, para você observar e enxergar outras visões dentro daquele panorama histórico do povo de Deus, tá bom? Então, uma das principais diferenças de Crônicas para os outros, dos livros sinóticos, então, Samuel e Reis, é o contexto do autor e dos leitores dessa história recontada, tá bom? No fim do exílio e no início do período pós-exílio, as questões a serem respondidas eram outras. Quais questões que estavam, então, que o povo fazia? Será que Deus havia abandonado Israel para ser o que? Escravo lá na Babilônia? Será que Israel ainda era o povo de Deus escolhido? Deus escolheu ainda esse povo? Será que nós ainda somos povo de Deus? Diante dessas questões, o livro de Crônicas ele foi organizado para mostrar que Israel ainda era o povo de Deus e que a aliança não tinha sido cortada, que eles continuavam sendo então o povo escolhido de Deus, tá? Então, eles foram nomeados por Deus, tá? Então agora a gente vai ler o texto básico de 2 Crônicas. Vamos lá? 2 Crônicas, então você vai abrir o livro de 2 Crônicas, capítulo 36, que é o último capítulo, versículos de 17 a 23. Como eu falei para vocês, eu sempre uso o quê? A versão 2000 porque eu acho mais fácil para a gente ler, tá bom? Agora, se você tem uma outra versão, beleza, pode seguir na mesma ideia, que é a mesma ideia, tá bom? Então, olha lá. Então Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com seu exército contra eles. Ele matou os moços à espada, até mesmo no templo, e não teve dó de ninguém, nem dos moços, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhinhos. Deus entregou todos nas mãos do rei da Babilônia. Lembrando que esse rei da Babilônia é o rei Nabucodonosor, tá bom? Este pegou todos os objetos do templo, os grandes e os pequenos, todos os tesouros do templo, do rei e das altas autoridades, e levou tudo para a Babilônia. Os soldados queimaram o templo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os objetos de valor. Os moradores de Jerusalém que não foram mortos foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Lembrando que um destes foi quem? Foi o profeta Daniel, tá bom? Só para vocês lembrarem. Onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tá bom? Não pode esquecer. Até que o reino da Pérsia começou a dominar. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta Jeremias. O país ficará em ruínas 70 anos, e durante todo esse tempo a terra vai guardar os seus sábados e descansar. O decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês que são o seu povo vão a Jerusalém e peço que Deus esteja com vocês, tá? Eu li então 2 Crônicas, versículos 17 a 23, tá bom? Então, olha lá. Vamos pensar um pouquinho nos reis da época. Jeoacás sendo nomeado rei de Judá. Depois de 3 meses, ele foi substituído por Jeoaquim,
filho de Josias. Ele reinou por 11 anos. Nesse período, Nabucodonosor o venceu em Carquemes e invadiu Judá. Tá? O reinado de Joaquim se findou com a deportação. O rei foi levado para a Babilônia. Tá? Foi terrível esse momento. Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém. Tá? Ele subjugou Jerusalém, a capital de Judá. Zedequias assumiu o trono, deixado por Joaquim, e governou durante 11 anos. Sua rebelião levou à extinção definitiva de Jerusalém no ano de 456 a.C. Olha só, os reis, eles foram destruindo então o império de Judá, de Jerusalém. Então, com o pecado, com todo aquela idolatria, com todo aquele pecado, eles destruíram então esse império. A história do povo de Deus, ela está ligada à história do templo. Veja que o templo ele é ligado à história desse povo, tá? Então, Nabucodonosor, o que ele faz? Ele leva para a Babilônia os mais preciosos bens que eles tinham. Os vasos, os utensílios do templo. Ele queima o templo e leva o quê? Vários objetos que estavam dentro então do quê? Do templo. E esse templo, ele era admirado pelos judeus. Eles amavam esse templo. Ele era um objeto do quê? De alegria, de adoração. Então ele queimou esse templo, tá? Toda a riqueza de Judá, agora nesse momento com Nabucodonosor, estava na Babilônia. Muitas pessoas morreram e as pessoas que eram mais importantes, como Daniel e seus amigos, eles foram levados para Babilônia, tá? Tudo aquilo que era bom, que era precioso, foi levado para a Babilônia. Tudo aquilo que tinha valor, tá? E na nossa vida também é assim. Quando nós pecamos, nós começamos a perder as coisas boas, as coisas que Deus nos dá, coisas importantes que temos. Se a gente não se arrepende, as perdas aumentam, tá? E é chato perder, né? Perder tudo, né? E isso aconteceu com eles, eles se tornaram escravos de outro reino. Imagina a situação de se tornar escravos, tá? Deus não tem prazer em ver os seus filhos sofrendo, sendo escravos, tá? Deus não estava feliz. E a mesma coisa acontece com a gente. Deus fala conosco. Deus o que? Apresenta o que? O plano dele para nós. Mas muitas vezes nós o que? Nós queremos fazer diferente, tá? Diferente. No livro de Hebreus, que está lá no finalzinho do Novo Testamento, fala o seguinte: Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras por meio dos profetas. Sua vontade é que todos pudessem atender a sua voz. Deus falou, Deus fala conosco, tá? Ele continua falando, tá? Não somente pelos profetas, mas ele também falou por meio de Jesus Cristo, tá? Nosso Salvador, o verdadeiro aniversariante do Natal. Nós temos que adorar a Jesus no Natal e não ficar esperando Papai Noel, ficar esperando presentes, ficar esperando a ceia, porque o que é mais importante no Natal é celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Natal significa nascimento. A gente muitas vezes esquece e simplesmente pensa o quê? Nas coisas que estão ao redor e esquece o foco, que é o quê? O nascimento de Jesus, tá bom? Não esqueçam disso. Nesse último capítulo de 2 Crônicas, nós temos a narrativa dos males, das consequências de todo o pecado do povo, da história do povo de Israel, tá? Que trouxe sobre o reino de Judá. Também está escrito que Deus não se esquece da sua palavra, tá? E assim se cumpriu o que o Senhor disse a Jeremias. Jeremias é o que? O profeta Jeremias, tá? Que o país ficaria em ruína por 70 anos. E durante todo esse tempo, a terra o que? Vai guardar os seus sábados e descansar. Coisa que eles não tinham feito, não tinham guardado os sábados, não tinham guardado um tempo para o quê? Para a adoração a Deus. E isso foi o quê? Foi uma das punições. Eles não adoraram a Deus de maneira o quê? De maneira correta, mas simplesmente abandonaram
a Deus e começaram a adorar o quê? Outros deuses, tá? Ele relembra então as palavras que disse pelo profeta Jeremias, de liberdade, de alegria, que lhes seriam restauradas. Então, eles voltariam depois de 70 anos e seriam alegres novamente, ficariam naquele lugar que foi o lugar escolhido por Deus para eles viverem ali. Judá então voltaria a cantar e a sorrir. No caminho desta história de libertação de Judá está um homem muito importante que foi usado por Deus, chamado Ciro. Ele é um rei persa, ele não é um rei judeu. Esse rei persa, ele libertou o povo. Olha que interessante, né? Foi usado por Deus. Foi um homem que não era judeu e que foi usado por Deus para restabelecer a autonomia do povo judeu. Ciro, então, ele não era judeu, ele era persa, mas Deus se manifestou por meio dele, né? Na Bíblia, a gente acabou de ler então, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 23, fala sobre o rei da Síria, que ele fala então para o quê? A gente vai ler de novo, presta atenção. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que fique em Judá, que suba aquele dentre vós que pertencerá a todo esse povo, o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Então ele falou assim, agora vocês vão reconstruir o templo lá em Jerusalém. Sendo que Ciro, ele foi o que? Usado por Deus para cumprir a promessa de que o povo voltaria para Jerusalém, depois do exílio de 70 anos. 70 anos é bastante tempo, muita gente então que morreu lá no cativeiro. Poucas pessoas voltaram, tá? Mas o que é interessante é ver a oportunidade. Deus dá uma nova oportunidade para este povo, resgatando o povo, dando a ele liberdade. Para o quê? Para voltar à sua terra, para reconstruir o templo, para reconstruir o quê? As suas cidades, tá? Ainda hoje, Deus é assim conosco também. Ele o quê? Ele permite que a gente possa o quê? Nos arrepender dos nossos erros e que a gente possa reconstruir aquilo que a gente deixou para trás e que Deus quer que a gente o quê? Continue a obra, tá? Ele nos convida a participar de seus grandes projetos, dos seus projetos imensos, tá? E promete que ele estará sempre ao nosso lado. Então você, adolescente, você, adulto, pense nisso, pense que Deus está o quê? Deus está querendo que você se arrependa, que você reconstrua a sua vida com Deus, tá? Certo? Essa é uma lição bem difícil, uma lição complicada, que a gente vê então o fim. O fim o quê? O fim do império, o fim do império de um reino promissor. É uma pena, porque acaba ali e depois reconstrói. Pense nisso, Deus quer o melhor para você, que você possa se arrepender, que as suas perdas sejam menores para que você possa reconstruir o seu relacionamento para com Deus. Deus tem uma obra muito grande para você fazer e faça o melhor para Ele, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima semana, uma semana de reflexão em cima de tudo que está acontecendo nesse momento de Natal, Ano Novo, e que você tome uma atitude para fazer o melhor para Deus. Que você se arrependa daquilo que você fez de errado e que você reconstrua, que você tenha projetos para fazer o melhor para a obra de Deus, tá bom? E que Deus esteja com cada um de vocês e um ótimo Natal e um ótimo começo de ano para vocês, tá bom? Deus os abençoe. Tchau, tchau.